Imagina que você vai fazer um intercâmbio na Bélgica, que já é um intercâmbio super descolado, afinal de contas as pessoas normalmente vão aí para esse eixo Estados Unidos, Canadá, Austrália. Né? Então você já tá aí vivendo algo bem diferenciado, achando que vai, né, absorver a cultura local. O seu intercâmbio ainda tem um bônus de que de 6 em 6 meses você tem que trocar de família para você experienciar outras formas de viver. Parece ser muito legal, não parece? Pois bem, não foi isso que aconteceu com o relato de hoje, que no final das contas eu só posso classificar o que aconteceu como um grande castigo do universo. Né? Afinal de contas, vocês estão no Perrengue da Gringa, né? Aquele quadro onde vocês me mandam as histórias mais loucas de intercâmbio, host family, viagens internacionais, seja de avião, seja de férias. Vocês me mandam no meconteseperrengue@gmail.com e eu sento aqui para dar os meus pitacos e as minhas opiniões junto com a galera dos comentários. E, gente, eu preciso dar um disclaimer aqui, porque o que tá rolando é que eu não sei. O meconteseperrengue@gmail.com deu tilt nos últimos dias, as pessoas não estavam conseguindo me mandar e-mail. A que tudo indica, tá tudo certo agora, tá? Se não tiver, provavelmente vocês vão ver outro e-mail aqui embaixo e na descrição e nos comentários. Eu não sei o que rolou. Então, se você me mandou relatos, sei lá, nas últimas 2 semanas, me manda de novo, tá? Porque eu não recebi eles. E sem muita enrolação, eu já vou direto pro relato de hoje, que é o relato da Ana. Oi, Carol, meu nome é Ana, tenho 24 anos e te acompanho desde a época em que você mostrava sua rotina na Emirates. Mas eu nunca mostrei minha rotina na Emirates. Acho que eu falava da minha vida na Emirates. Até cheguei a pesquisar sobre o processo seletivo para ser comissária, mas o sonho acabou quando descobri que eu precisaria ter, no mínimo, 1,60 m de altura. Foi um balde de água fria para os meus humildes 1,54 m. Cara, eu sinto muito. Gente, não liga, tá? As minhas coisas aqui, que eu tô cheia de espinha. Inclusive tem uma aqui, ó, que eu não tinha mais adesivo pra colar. Muito triste isso. Muito triste. Eu sinto que... Eu não mostrava, tá, a minha rotina na Emirates. Quando eu comecei a produzir vídeo pro YouTube, eu já tinha saído da Emirates. Mas eu sinto que eu inspirei muitas pessoas a aplicarem e irem viver essa vida. Eu me sinto muito... Não sei se é estranha, mas é uma responsabilidade grande, né, comunicar na internet. Porque tudo que você tá falando tem impacto na vida das outras pessoas. E eu lembro que em 2022, eu fui visitar uma amiga minha em Abu Dhabi e eu fiz uma parada em Dubai e eu encontrei várias meninas, seguidoras minhas, que tinham se tornado comissários porque me assistiam. Foi muito impactante isso pra mim. Eu acho que desde então, minha vida mudou na internet. Eu tenho muito mais medo das coisas que eu falo aqui. Imagina vocês irem pra Emirates e de repente não é o que vocês esperavam. Eu, hein? Sei lá. Mas enfim. Brincadeiras à parte, queria compartilhar com você uma experiência que tive com host families durante o intercâmbio que eu fiz para a Bélgica aos 17 anos. Sempre sonhei em fazer esses intercâmbios de morar em casa de família, justamente para viver com uma família local e mergulhar na cultura do país. Então lá fui eu para 1 ano em solo belga. Uma das regras do programa era trocar de família após 6 meses. A justificativa era de que isso nos ajudaria a conhecer outras formas de viver e nos adaptarmos a diferentes contextos. Minha primeira família, que eu vou chamar de Valtieri, era maravilhosa. Fui acolhida como filha, criamos um vínculo muito forte e mantemos contato até hoje. Quando chegou o momento da troca, estávamos todos muito chateados. Tentamos, inclusive, convencer os coordenadores a não fazer a troca, mas eles insistiam. A nova família, vamos chamá-los de Bozelli, não sei se é assim que lê, já estava hospedando outra intercambista, a Clara, que viria a morar com os Valtieri, ou seja, literalmente trocaríamos de casa. A Clara sempre me dizia que eles eram legais, o que me deixou mais tranquila. Antes da mudança, fizemos um jantar com as 2 famílias para se conhecerem melhor. Enquanto os Valtieri eram simples, os Bozelli aparentavam ser muito ricos. Ao servir os aperitivos, tábua de frios, todos aceitaram uma taça de vinho ou uma cerveja, enquanto a mãe Bozelli, vamos chamá-la de Gisele, pediu um copo de leite. Oxe, que estranho. Até hoje rimos dessa cena, a mulher tomando leite no jantar, acompanhada de queijos e salames. Tipo leite puro, credo. Mas, né, vamos respeitar, vamos estar respeitando aí. Afinal de contas, vocês não foram fazer um intercâmbio? Às vezes isso aí faz parte da cultura belga, vocês não sabem? Conseguimos adiar a troca de casa em umas 5 semanas, mas após 7 meses de intercâmbio, me mudei para a enorme casa dos Bozelli, com quadras de tênis e cama elástica. O casal tinha 3 filhos, uma menina de 14 anos, um menino de 16 anos e outro de 17, que estava fazendo um intercâmbio também. No começo parecia tudo bem, mas aos poucos o pesadelo foi se revelando. Vieram os primeiros comentários me comparando com a Clara. Nossa,
Que péssimo, já odiei. A minha alimentação, interesses, práticas de esportes, eles tinham um estilo de vida super saudável e eram bem neuróticos. Praticavam um monte de esporte, o que me dava um tempinho sozinha em casa durante a semana. Antes da mudança, os Valtieri até me deram de presente um pote de Nutella gigante como brincadeira, porque sabiam que os Bozelli jamais teriam isso em casa ou comprariam para mim. Sempre que me sentia desconfortável com alguma coisa que acontecia na casa, conversava com a Clara, e foi aí que ela começou a me contar as experiências dela, que, para minha surpresa, ou nem tanto, eram idênticas às minhas. Por exemplo, um dia cochilei no sofá, vendo TV, e a Gisele me acordou desesperada dizendo: "Esse é meu sofá, não é para você dormir aí." Exatamente o que ela havia dito a Clara meses antes. Tá, calma, vamos dar uma pausa aqui. A Clara então mentiu? Foi isso? Porque ela tinha falado pra você que era de boa? Que ela gostava de morar com eles? Ela devia estar, na real, desesperada pra se mudar da casa, né? Pelo que eu tô vendo aqui. E aí ela te meteu nessa cilada. Talvez, né? Vamos continuar lendo. A Clara comentou pra eu prestar atenção como eles nunca iam às compras quando eu estava em casa. Aos poucos, percebi isso, como se quisessem evitar que eu pedisse algo. Mesmo sem a intenção de pedir nada, era uma atitude estranha. Quando eu voltava de uma noite na casa de uma amiga, eles comentavam: "Que pena que você não estava aqui. Nós fomos no shopping, mercado." E isso aconteceu várias vezes. Quando a Gisele viajava a trabalho, eu tinha dias de paz. Nessas ocasiões, ela trazia lembrancinhas para a família. Uma vez, ela voltou do Japão com shampoo e condicionador de hotel e revistas. Hahaha. Eu achava a situação engraçada. Pode ser que ela não tinha tempo na viagem, mas dinheiro com certeza ela tinha. Poderia trazer até uma balinha do aeroporto. Seria mais interessante do que os presentes muquiranas que ela dava. Obviamente, eu nunca estava incluída na lista de presentes. Até a filha dela comentava que a mãe era mão de vaca. Calma, então ela trazia não só pra você, mas pras outras pessoas shampoo e condicionador do hotel? E revistas? Que ano que foi isso, pelo amor de Deus? Revistas. Eu continuava mantendo contato com os Valtieri, o que deixava a Gisele incomodada. Ela sempre dizia: "Você gosta mais deles do que da gente, né?" Também criticava os Valtieri por não serem tão ricos. Falava da casa deles e insinuava que eles não eram inteligentes, já que o host dad não tinha feito faculdade. Nossa, que mulher péssima. Eu tentava sempre responder esses ataques com educação. Houve um episódio em que eu sairia mais cedo da aula e avisei que almoçaria com os Valtieri. A Gisele não deixou, dizendo que passar tanto tempo com eles prejudicaria a minha adaptação na casa nova. Então eu disse que almoçaria com uma amiga. Aí ela permitiu. Fui pra casa dos Valtieri mesmo assim, que inclusive me buscaram na escola. Não fazia sentido algum eu voltar pra casa pra passar a tarde sozinha. Isso é foda também, né? Porque você mudou de família e você se sente excluída. Né? Se sentia, no caso, né? Excluída. Eu acho que eu também ia ter uma nostalgia aí da minha host family anterior. Outra vez, quis almoçar com amigos depois da aula. E a Gisele afirmou que eu não poderia deixar a filha, Maria, de 14 anos, sozinha em casa. A própria Maria, que tava do lado, desmentiu. Eu fico sozinha em casa o tempo todo, não tem problema nenhum. A sensação que eu tinha era que a Gisele criava conflitos sem necessidade. E não era só comigo. Era comum ver o marido e os filhos perderem a paciência com as importunações dela. Em todos esses casos, ela virava um cachorrinho com o rabo entre as pernas perguntando: "Mas o que eu fiz? Por que você tá tão estressado?" Claro que eu era a única que não respondia, mas me estressava com os comentários frequentes sobre a minha alimentação e rotina. Um drama toda vez que eu pedia pra sair com os meus amigos ou com a outra família. As tarefas da casa eram divididas, e um dia eu fiquei responsável por passar aspirador no segundo andar. Nossa, ricos, né? 2 andares. Aspirei os 3 quartos, banheiros, corredor, exceto o quarto da Gisele. Como eu nunca tinha entrado lá, fiquei sem jeito e com medo que ela não gostasse que eu entrasse, já que implicava com tudo. Quando ela chegou em casa, avisei que eu não tinha aspirado o quarto dela, pois eu não tinha certeza se eu tinha permissão para entrar. A mulher ficou doida. Novamente mais reclamações. Era algo tão simples de resolver, era só ela me dar um ok e eu passaria o aspirador no quarto. Depois eu descobri que já passaram 10 au pairs na casa, durante a infância das crianças. Coitadas, nem imagino o que passaram. Mas isso talvez explicava a chateação da Gisele quando eu queria sair com os amigos enquanto a filha dela estava sozinha em casa. Ou o surto por eu não ter passado aspirador conforme mandado. Mas calma, o seu intercâmbio era um intercâmbio tipo de estudo, né? Tipo, você não cuidava dessas crianças adolescentes dela. Mas ela já teve au pairs no passado, então ela tá sempre acostumada a ter intercambistas, acredito eu. Só que não faz sentido ela achar ou ficar brava de você não ter passado o aspirador, sendo que eu não acho que é um trabalho de uma au pair, né? Eu acho que a au pair só cuida das crianças.
no caso. Por isso que eu acho que ela fica brava, né? Com você sair e não ficar com a filha dela, né? Uma adolescente de 14 anos. Enfim. Eu também evitava abrir a geladeira. Me sentia insegura em fazer qualquer coisa que poderia gerar uma reclamação. Uma vez, a Maria me ofereceu um sanduíche. Quando a Gisele entrou na cozinha e percebeu que alguém usou o presunto da geladeira, olhou pra mim num tom grosso e perguntou quem comeu o presunto que estava na geladeira. Até que a Maria disse que tinha sido ela. E aí o tom mudou. Era claro, se fosse eu, seria outra bronca. Ou seja, a Maria sabe a mãe que ela tem, né? Ela tava te protegendo, pelo menos. Um dia viajamos com a família Bozelli para passar o feriado da Páscoa. Foram 4 dias que pareceram uma eternidade. Eram completamente neuróticos com a alimentação e o consumo de chocolate era controlado. Mal terminamos de comer alguns pedacinhos e a Gisele já anunciou que precisaríamos fazer algum exercício físico para compensar as calorias. Que horror! Eu achei que ela ia, tipo, ok. Eu acho que eu vou ser um pouco neurótica se eu tiver filho com questão de doce, assim, porque não faz bem pra saúde, né, gente? Mas a criança comer o chocolate e você mandar ela fazer exercício pra queimar calorias, eu acho que é um pouco demais, né, galera? Eu acho que, tipo assim, tá tudo bem a criança comer um doce. Nossa, surreal. Criança não, né? Todo mundo adolescente. Resultado, fomos todos fazer uma trilha de 5 horas. Meu pai eterno. Naquele momento, eu achava que estava no inferno, no auge dos meus 17 anos, vivendo praticamente à base de chocolate e cerveja belga, completamente sedentária, fui jogada numa aventura digna de programa de sobrevivência. Hoje em dia, eu até toparia um rolê desses, com outras companhias, mas naquela época, definitivamente, não era o que eu imaginava da minha Páscoa. E pra piorar, ai, nossa, era Páscoa, né? Tipo, mano, como assim você não pode comer um chocolate na Páscoa? E pra piorar, eles não gostavam de animais. Uma super red flag. A cada gato ou cachorro que cruzava o nosso caminho, faltava eles espantarem os bichinhos jogando pedra. Que horror, psicopatas. Até então, eu nunca tinha contado nada pros meus pais sobre não gostar da família Bozelli. Não queria que eles se preocupassem no Brasil, mas por coincidência ou destino, dali uma semana, eles iriam me visitar na Bélgica e aí veriam tudo com os próprios olhos. A Gisele convidou os meus pais para ficarem hospedados na casa deles, mas os meus pais preferiram não aceitar. Não sei se é coisa de brasileiro no geral, mas a minha família é bem reservada. A gente tenta evitar incomodar, ainda mais em casa de desconhecidos. Além disso, eles ficariam em Bruxelas, mais perto dos pontos turísticos e com acesso mais fácil a tudo. Agradeci o convite e expliquei que eles já tinham reservado hotel, que não precisava se preocupar, e aí veio o drama. A Gisele comentou, meio ressentida, que não os convidaria para jantar porque entendeu que eles não queriam conhecer a família. Disse que ficou muito chateada com a recusa da estadia e achou uma falta de educação. Nessa hora, eu perdi a paciência. Essa mulher enxergava o que queria nas situações. Respirei fundo e respondi com calma que meus pais adorariam conhecê-los e que não aceitar o convite para dormir lá não significava que eles não queriam conhecer ninguém. Assim que saí, liguei para os meus pais e desabei. Passei a hora seguinte chorando e desabafando no telefone. Não aguentava mais e para ajudar ainda estava presa com eles por mais alguns dias naquele fim de mundo. Lugar lindo, aliás, fazendo trilhas e comendo chocolate racionado. Cara, deixa eu fazer uma pausa aqui. Eu não sei se eu concordo tanto, tipo, minha família super aceitaria ficar na casa dos meus hosts, assim. Não sei se brasileiro é tão reservado assim. Eu tenho algumas ressalvas, mas eu super entendo. Tipo, eu provavelmente ia querer ficar no meu canto, né? Não ia querer incomodar. Quando os meus pais finalmente chegaram, jantamos na casa dos Bozelli. E como era de se esperar, eles acharam a família bem chata. A Gisele foi extremamente inconveniente, fazendo várias perguntas sobre uma tia minha que se casou com um italiano e mora na Itália. As perguntas eram cheias de insinuações, como se minha tia fosse interesseira. Tudo sempre com um tom sutil, mas com uma intenção por trás. Meus pais perceberam na hora. No dia seguinte, fomos jantar com os Valtieri. Foi leve e divertido, meus pais adoraram. Um contraste total. Inclusive, as duas famílias, coincidentemente, serviram o mesmo prato. E o dos Voltieri estava 1000 vezes melhor. Somos Team Voltieri, né, nessa história. Meses depois, na volta pro Brasil, recebi umas cartinhas de despedida dos Bozelli com mensagens fofas. Achei tudo muito confuso, porque uma hora implicaram comigo e me deixaram desconfortável, em outros momentos eram super gentis. Me senti vivendo um relacionamento tóxico. Eu ainda estava no grupo do WhatsApp da família, então mandei uma mensagem agradecendo pelas cartas. Disse que tinha lido no avião e agradeci pelo acolhimento durante aqueles meses. Ninguém respondeu. Simplesmente me removeram do grupo logo em seguida. Meu Deus! É isso, né? Thank you, next. Próximo intercambista pra gente traumatizar. Meses depois, mandei uma mensagem pra Gisele, tentando ser simpática, saber como estavam, manter contato mínimo. Nenhuma resposta. Mas também, o que você tá correndo atrás de Gisele?
Essas horas? No Brasil já? 3 anos depois, do nada, ela apareceu me pedindo um vídeo pro aniversário do Host Dad. Disseram que estavam fazendo um compilado com pessoas especiais pra eles e eu simplesmente não respondi. Eu não ia responder também. Quando voltei ao Brasil, comecei a fazer terapia e acabei contando várias histórias da convivência com os Boselli. Sem nenhum diagnóstico formal, claro, minha psicóloga comentou que, pelo que eu descrevia, a Gisele se encaixava bastante em um perfil bipolar. E, sinceramente, eu não duvido. 5 anos depois do intercâmbio, fui visitar os Valtieri e meus amigos da escola da Bélgica. 2 dias antes da minha chegada, as host moms das duas famílias se encontraram num teatro. Era a primeira vez que se viam em 5 anos. O dia em que me deixaram no aeroporto. A Gisele perguntou de mim, e a Sofia, minha host mom querida dos Valtieri, ficou sem saber o que dizer. Ela contou que eu tava vindo pra Bélgica, mas disfarçou, dizendo que eu tava combinando mais com os host brothers do que com ela, pra evitar detalhes. Quando eu cheguei, a Sofia me contou sobre esse encontro e perguntou se eu queria chamar os Boselli pra jantar. Pensei, não é possível. 2 dias antes da minha visita, a mulher reaparece. Deve ser algum sinal do universo. Aceitei o convite e marcamos. Ai, meu Deus. O jantar foi tranquilo, eles foram simpáticos, conversamos, tudo parecia em paz. Mas foi mais uma prova de que no convívio superficial, a família funcionava. Já morar com eles era outra história. Até hoje, eu não sei o que o universo quis dizer com esse reencontro. Mas depois disso, nunca mais nos falamos. Ah, quase esqueci. Lembra que eu comentei que eles odiavam animais? Não sei porquê, mas eles compraram uma ovelha e batizaram ela de Ana Clara. Meu nome mais o nome da outra intercambista que morava com eles. Até hoje eu não sei se isso foi um insulto ou elogio. Ai, gente, não. Host Family é realmente um match, né? De repente, uma pessoa que tivesse um outro estilo de vida, que fosse uma pessoa talvez que curta mais esportes. Ai, não tô tentando. Às vezes eu tento fazer advogada do diabo aqui e não dá certo. Não tem como defender essa mulher. Eu acho que a própria família, né, pelo relato que você deu, tipo, os próprios filhos ali e o marido já sabiam mais ou menos como ela era, afinal de contas, na convivência. Da mesma forma que ela tratava você, ela tratava eles, mas com eles ela tinha mais paciência, afinal de contas tem o negócio do sangue, né? Mas, cara, tudo muito estranho. Muito estranho. E chato, né, esse tipo de intercâmbio. Por mais que tenha uma proposta legal, do tipo, de 6 em 6 meses você troca de host pra viver outras oportunidades. Pra algumas pessoas pode ser livramento, como foi pra Clara. Mas pra outras pode estar saindo de uma experiência super legal e entrando na porta dos infernos, né? Infelizmente não tem como prever. É o que você está sujeita quando você faz um intercâmbio. Não só de high school, né? Ou de você vai estudar e fica numa casa de família. Como de au pair. Quem assistiu meu último vídeo de au pair, gente, au pair a família do capiroto, assiste aqui. Eu acho que isso de morar com outras pessoas em outra cultura é muito sorteio. Ou dá muito certo ou dá muito errado. Tanto que deu super certo com uma família. Aí você quer voltar e visitar só essa família? Não tem como, né? Infelizmente tem que fazer a média. Mas eu achei que, no geral, a Ana foi muito chique. Sabe, uma pessoa de classe. Não xingou a mulher, não discutiu, não brigou. Voltou lá pra Bélgica, encontrou ela numa boa, tratou bem. Nota 10, gente. Precisamos ser mais assim, tá? O mundo tá precisando de pessoas que nem a Ana. Então é isso, gente. Se vocês gostaram da história, se você tem uma história legal aí pra me mandar de intercâmbio, host family, dates com gringos, me manda aqui neste e-mail. E é isso. Um beijo e até a próxima.